Vou fazer a leitura do textinho, que foi feito com muito carinho, na tentativa mais linda de receber vocês com muito carinho. Muito obrigada por ter entrado novamente, por estarmos juntos aqui. Excelente noite para você que está aqui nesse encontro emocionado. Puta que pariu, subversivo pra caralho. Que deseja ser ponte, partilha, provocação e celebração dos 50 anos do Yoshikane. Que é esse grupo que ensinou a gente a resistir. Então, poxa, Miguel, muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui e por ter ensinado isso pra gente, por ter ensinado a gente a resistir e continuar. Em tempos virulentos, violentos e pandêmicos, severinos de outrora e de agora, sejamos, então, faço esse meu convite para sermos vagalumes. Para tanto, acendo o seu vídeo, olhos nos olhos mesmo, quero ver quem é você, quero ver o que você tem, e um cheiro. O Seminário Pedagogias Teatrais e Povos Indígenas, Descolonizando a Formação da Pessoa, Artista, Docente, Pesquisadora, é uma realização da UESB, juntinho da UFT e juntinho da FAEB. O seminário está sendo organizado por mim, já me apresento, pelo meu irmão de vida e de outras vidas, Juliano Casimiro Sampaio, e a gente tem um apoio do nosso colega, do Pedro Albuquerque, da UESB também. A roda de conversa de hoje, ela se chama Contra-colonialismos no trabalho pedagógico do Grupo Cultural Peruano Iuyashkani e a festividade de Paucartambo. A gente agradece imensamente a presença de Ana Júlia, Marco e Paola Lopes Zamariola, que aceitaram essa aventura, que toparam estar conosco. Agradecemos também os mediadores dessa noite, Tiago Cassiano, que é ex-aluno formado pela Universidade Federal do Tocantins, curso de licenciatura em teatro, que está aqui, e o Matheus William, de apelido Girassol, que é estudante agora da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, está fazendo o curso de licenciatura em teatro. Eu entro para essa roda, então, fazendo a descrição da minha imagem para pessoas portadoras de necessidades especiais no campo visual. Lembrando que a gente vai disponibilizar esse vídeo. É o Demian, gente. O Demian, eu sei que está com o áudio ligado aí. Marmota da minha vida, desliga muito, obrigada. Como esse vídeo vai ficar disponibilizado, a gente vai antes da gente se apresentar, a gente descrever a nossa imagem. Estou aqui com a minha camisa vermelha peruana, em homenagem ao Peru. Cabelos cacheados, pretos, sou uma mulher branca, estou com batom vermelho, no fundo tem as minhas crianças, os meus livros. Eu sou Ana Carolina, de apelido Cataguases, roeira, arteira, artista, errante. E vou passar a bola, vou convidar para se apresentar o nosso querido Tiago. Antes, Tiago, eu ia mostrar uma imagem, fazer uma surpresa para vocês, de uma casa vermelha, de portas verdes. Aqui nesse encontro a gente chegando, se apresentando. Ei, Neide, maravilhosa! A gente chegando, se apresentando, mas eu não vou apresentar as nossas convidadas, a Paola e a Ana Júlia, mas eu só queria compartilhar rapidamente com vocês como e onde a gente se conheceu. Então, se trata de uma casa vermelha, de portas verdes, onde habitam histórias
poéticas, estéticas e muita política e subversão, que é a casa do Yui Ashkani. Então, eu, Ana Júlia e Paola, primeiro eu e Paola, a gente se encontra no encontro pedagógico realizado pelo Yui Ashkani nos meses de agosto. Isso foi em 2017. Quando chega em 2018, eu e a Paola, a gente tem a boniteza de sorte de viajar para Paucartambo com o Yui Ashkani. Quando a gente volta, a gente encontra a Ana Júlia nessa casa vermelha de portas verdes. E aí a Ana ia participar do encontro pedagógico e eu e a Paola, a gente estava se despedindo nesse movimento de partidas, de encontros, de despedidas e de chegadas, né? Nós três nos conhecemos. E a linha que costura essa história se chama Yui Ashkani. Então, bem-vindas, Ana, bem-vindas, Paola. Uma delícia recordar desse lugar que a gente se encontrou, que é um lugar que faz a presença de corpos e vozes ausentes. E hoje a gente está aqui, presentes. Então, trago Tiago Cassiano, por favor, se apresente para nós e puxa para essa roda a nossa primeira convidada. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Legal. Eu me chamo Thiago Cassiano. Eu tive o grande orgulho de ter sido aluno da Carol. Sim, acho que foi e é uma grande inspiração. É nossa agenda de formatura, né? Eu tive também o grande prazer de ter sido orientado pelo Juliano, nosso trabalho aí, que literalmente fechou esse ciclo da UFT para mim, e acredito que para você também, com chave de ouro, assim, não poderia ter sido melhor, né? No momento eu estou atuando no estado da educação, eu estava na docência e agora eu estou na parte de gerenciamento de crise, né? Por causa da Covid-19, e eu costumo dizer que tanto a minha licenciatura em artes visuais, quanto a minha licenciatura em teatro e quanto a minha formação técnica eu tive a honra de ter professores extremamente comprometidos, né? E dentre esses atravessamentos, eu tive a bênção de encontrar professores afetuosos e professores sinceros, né? Então, dentro desse movimento de ir e vir, aluno e estudante, eu posso dizer que essa construção desse professor é parte de vocês. Carol, você tem uma grande responsabilidade, eu acho de suma importância que isso fique claro. A Juliano também, a professora Carileila, a professora Rose, que de fato são pessoas que marcaram a minha existência e com certeza a parte da docência de vocês está comigo hoje. Bom, já havia mencionado, né? Mas eu também vim do teatro popular, do teatro de rua, até ser aluno da UFT. E, bom, é isso. Farei minha descrição agora. Eu sou um homem preto, tenho uma barba preta enrolada grande, bigodes pretos, cabelo crespo, tenho o cabelo preso por uma xuxinha preta, visto um casaco cinza e uma blusa cinza com desenhos. Podemos dar início, então? Bom, então eu gostaria de convidar a Paola para a gente dar início à nossa primeira rodada de perguntas. Eu me apresento primeiro, Thiago? Por favor. Então tá bom. Então eu sou uma mulher branca, estou vestida com uma camiseta verde, o meu cabelo é curto, é castanho, ele está preso com duas presilhas, dois grampos, o meu óculos é preto, o meu olho é azul, e atrás de mim tem alguns livros e algumas plantas também. Eu sou professora, artista e acabo de terminar uma investigação que envolveu estudar algumas práticas do Yui Ashkani. Por isso que eu estou aqui hoje para fazer um pouco dessa partilha com vocês. É isso. Ah, que beleza.
Bom, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu acho que, utilizando toda essa situação que a gente passou até o início das nossas atividades, eu gostaria de compartilhar um provérbio iorubá que eu creio que será um bálsamo para nós, que diz assim: Exu acertou o pássaro de hoje com a pedra que lançou ontem. Bom, Paola, eu percebi que, especificamente no seu trabalho, você fala muito sobre o afeto e do contato que você teve com o grupo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá cortando? Cortou um pouquinho, mas eu voltei a te escutar. Ah, tá. A internet deu uma trepidada aqui. Então, você fala muito sobre a questão do afeto com o grupo Yuya Shikane. Eu gostaria que você contasse para gente como você conheceu o grupo, como ele vai participar da sua tese de doutorado e de que forma você foi atravessada pela poética, pela estética e pelo fazer político e de resistência do grupo. Obrigada, Tiago. Obrigada, Carol, Juliano, todos que estão aqui. Se vocês tiverem problema para me escutar, sinalizem com a mão, tá bom? Bom, eu vou começar parecendo que eu vou dar uma volta gigante, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas seguindo o que a Ana já comentou, né? O tempo, né, que é circular, a gente não conhece os artistas, né, as pessoas que estão implicadas nas nossas investigações de uma vez, né? Isso vai acontecendo num processo. O meu processo começa escutando, né, lendo esse nome que a gente não sabe muito nem como falar, né, quando lê, nos livros da Eliana Diegues, tendo a oportunidade de uma vez ir para um festival, um FIUT de Salvador e acompanhar uma mesa, começar, não tinha assistido nenhuma obra, e o tempo foi me levando. Em 2013 eu pude ir para Lima pela primeira vez, não fui acompanhar o grupo, fui acompanhar um outro coletivo de lá, de Lima, e nessa mesma época estava acontecendo um festival, o FAEL, Festival de Teatro de Lima. E eu não tinha ingresso para essas apresentações, mas eu ia para frente do teatro, esperar liberar alguma vaga. E foi lá que eu conheci o Jorge Tadeu Baldeon, que é um dos parceiros do Yoshikane. E ele veio curioso: você é daqui, de onde você é? Eu falei: eu estou fazendo pesquisa com o Antônio Araújo. Ele: sim, o Antônio veio, deu uma oficina para gente, fica aí, se a gente tiver ingresso, a gente dá para você. Uma dessas peças que eu consegui entrar foi Concerto Ouvido, uma criação de 2010, e foi muito chocante para mim. Meu mundo se abriu porque era uma arquibancada montada num espaço do Centro Histórico de Lima, lotada, de um público muito diverso e que interagia muito com a obra. E fazia muito tempo que eu não vivia isso em São Paulo, sabe? Eu falei: uau! Fui me dando conta que durante a peça tinham trechos em quechua, que aqueles atores eram de outra geração e que aquilo estava deixando o meu corpo inquieto, sabe? Não foi dessa vez que eu consegui conhecer, conversar com ninguém. Em 2015, através do Jorge Tadeu, que é o Coque, eu voltei para Lima outra vez, pude fazer a oficina, né, o laboratório aberto, que é um encontro muito especial que eles organizam, né, onde eles apresentam todo o repertório de obras, contextualizam, né, as criações através de debates, e especialmente no meu ano, que foi em 2017, isso foi no LUM, que é o lugar de memória lá de Lima, e isso vinha junto com uma programação muito rica, com sociólogos. Então, acho que onde eu conheço mesmo é nessa experiência intensa do laboratório, assim, de prática teórica e afetivamente, conviver durante 8 dias, das 8 da manhã às tantas horas da noite, com pessoas do mundo inteiro, né, que vieram ali para escutar um pouco do que a Ana, que o Miguel, espiar um pouco o trabalho do segundo, que ele trabalha com as máscaras, né, de entender toda a carpintaria do grupo. Então, é isso que me faz, durante, né, o processo de investigação da minha tese, me dar conta que ia ser insuficiente falar de uma obra, de falar de uma oficina, ou de falar do aspecto pedagógico. Eu queria que a minha tese ela pudesse costurar, ela entrelaçar o artístico, o pedagógico,
a formação, a criação, a investigação, e foi isso que eu tentei fazer. Então, eu vou abrindo 3 linhas, né, fazendo essa costura, primeiro falando da formação do grupo, de como essa implicação com o contexto, né, do Peru, para além do limenho, para eles foi muito importante, como que eles vão fazendo isso desde 1971. Do ponto de vista da criação, eu acompanhei a última criação deles, né, que se chama Discurso de Promoção, que marca, né, assim como os 50 anos do grupo, né, esse ano são os 200 anos do bicentenário, que traz uma questão, uma amplitude assim, de controvérsias, né, dessa comemoração oficial com relação à independência, né, e o que essa colonização, esse processo de invasão e colonização deixa de dívidas para esse país. E, por último, da formação, aí eu vou analisar um pouquinho do laboratório e contar por que do laboratório eu fui para Paucartambo, porque era algo que eu também não tinha a mínima noção do quanto as teatralidades andinas são importantes para a constituição da linguagem do grupo, né? E poder fazer isso acompanhada, né, do Miguel, fazendo essa viagem juntos, foi isso que eu tentei escrever nas linhas aí da tese, que logo mais o PDF já vai estar liberado aí. Mas, e aí disso tudo, como que eu vou sendo afetada, transformada, implicada, de entender que não vai ser a minha pesquisa, não vai ser essa fala, né? Não vai ser uma ação individual, que o meu desejo, assim, poético e politicamente, é de agir em rede, e que eu encontrava ali aliados que parecendo que estavam me esperando há muito tempo. E fato, assim, ser recebida com reciprocidade, com escuta, um trabalho muito rigoroso que consegue transpassar por várias referências do teatro contemporâneo, né? Desde a tradição do teatro de grupo, que vem da década de 50, até experimentações da linguagem da instalação, assim, eu ficava impressionada com essa articulação, assim, de diferentes fontes, assim, de referência. E acho que é isso, assim, entender que as memórias coletivas, né, que a gente pode evocar, elas têm muita força quando elas podem passar pelo coração, assim, sabe? Elas podem... Isso é político, né? Para mim, isso é político. E é isso que eu levo por enquanto, assim, comigo, e espero poder continuar essa caminhada de conversa aí com o grupo. Ah, que lindeza. Bom, nós de Diáspora Preta temos o rito como parte da nossa existência e também da nossa forma religiosa, da nossa religiosidade. Rito e teatralidade são processos distintos? E como você vê esses processos e suas expressões no Yuyashkani? Tá certo. Eu acho que eu vou responder essas questões, né, que são super complexas. Temos pessoas aqui que depois, no final, assim, no debate, podem aquecer, provocar, vai ser muito bom. Mas eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu pude acompanhar em Paucartambo e o vínculo com as investigações do Yashkani, para entender que rito, ritual, teatralidade, teatro, também são fios entrelaçados, mas que cada um tem uma especificidade, uma função, né? E a gente conseguir delimitar um pouco, mesmo que às vezes tenha disputa, né, de ideias, né, que é sempre bem-vindo, mas que tem, eu acho que, não sei se é categoria a palavra, né, mas acho que são zonas distintas, assim. Na minha cabeça, eu não fui, assim, não saberia falar de referência sobre o trabalho de ritual, mas o que eu tenho de percepção é que num ritual está todo mundo implicado da mesma maneira. Se eu estiver errada, depois a gente pode conversar aqui. É o mesmo acontecimento que implica todos de uma mesma maneira. Da teatralidade para o teatro, eu acho que a gente vai tendo uma lente que vai aumentando, que pode ter um trânsito, a gente está implicado, mas que tem diferenças. A teatralidade, também do pouquinho que eu pude estudar já, tem a ver com um olhar, como que a gente olha para um acontecimento e encontra traços que podem estar ligados a algo que recorda o teatro. Então, uma escultura, uma manifestação política, né? São traços. E eu acho que aí o teatro é quando a representação em si já está assumida, né? E aí, tentando pensar essas categorias ou zonas, eu acho que Paucartambo consegue, se a gente
parar ali na praça central e olhar para ela, a gente encontra vestígios de cada um desses traços, né? Assim, é um ritual de entender que aquela comunidade que articula aquela festa, né? Há décadas, há anos, assim, está implicada naquilo, né? Que aquilo tem a ver com um diálogo com a natureza, com um compromisso de estar ali, né? Eu acho que tem traços de teatralidade quando a gente olha para as máscaras e fala, isso não é teatro, mas isso cheira alguma coisa. Quando a gente vai ver uma manifestação política que os mexicanos participaram e eles usam máscaras semelhantes, uau, isso é o uso dessa teatralidade, né? E no campo do teatro, da representação, aí estudando um pouco os modos de criação, principalmente do Miguel, como que essa ocupação espacial dessa cidade, né, que é simultânea, né, que é circular, como que isso na linguagem teatral a gente consegue encontrar equivalências, né? Então, essa participação nesse evento, nesse acontecimento, que não é um ritual, porque o pacto não é esse com os espectadores que estão ali, mas que convidam, né, a um trânsito onde a gente vai ser provocado pelos atores, né? A gente vai ser convocado a vem para a cena também, participa. Então, eu acho que ali do textinho, né, do que eu tentei compartilhar sobre a festa de Pau Cartambo, eu acho que tem uma fonte assim que pulsa para a gente pensar que teatralidades e que teatro é esse que o Yashkani foi fomentando, né? Foi alimentando, encontrando um repertório nessas festividades, né? Que fazem parte de uma formação muito específica do contexto andino, assim, era isso que eu queria dizer, assim, por fim, mas não sei se eu te respondi, queria voltar depois, se possível, aí a gente termina de amarrar. Claro, respondeu sim, abriu um leque aqui de possibilidades, várias anotações feitas. Muito obrigado. Eu quero convidar agora o Girassol para participar desse bate-papo com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Vocês me escutam, gente? Boa noite a todos. Tá dando para me escutar? Certinho. Boa noite a todos. Eu sou o Girassol, vou começar com a minha descrição. Sou negro, cabelo raspado às laterais, um pouco de cabelo cacheado em cima. Estou usando uma blusa branca com algumas folhas cinzas e um azul cor de mar, um azul esverdeado. Ao meu fundo, uma parede branca com alguns quadros, uns 6 quadros de fotografias e uns quadros de pintura. Sou aluno de Carol, tenho esse prazer de ser estudante da UESB e ser aluno dessa professora incrível. Estou aqui a convite dela, estou muito agradecido de estar aqui. Faço licenciatura em teatro, sou dançarino, performer, artista independente e estou aí nesse barco. Vamos lá. Eu vou convidar agora a Ana para falar com a gente. Eu gostaria que você começasse se apresentando, Ana, e dizendo para a gente como você conheceu o Yoshikane, né? Quando você conseguiu, quando você decidiu estudar junto a eles. Na sua apresentação já poderia complementar para a gente um pouquinho? Obrigada, Girassol. Dá para me ouvir bem? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu sou Ana Júlia, sou branca, tenho o cabelo um pouco bagunçado e castanho. Estou vestindo um vestido com padrões geométricos azul, branco e preto. Do meu lado tem um pé de jabuticaba. Atrás de mim uma parede branca com uma poltrona. Não dá para ver, mas eu tenho um coração que está batendo bastante acelerado. Eu estou nervosa. Apareceu aqui que a gente tem um tempo limitado. Já falo, se você quiser, Juliana, eu tenho como fazer um Zoom, se vocês quiserem, eu crio um novo link e a gente fica até o final. Se você quiser, quando acabar esse daqui, eu mando para vocês, tá? Maravilha, obrigado. Mas bora lá, tem 10 minutos, então. Eu queria muito agradecer esse encontro. Eu acho que é
para quem está fazendo doutorado sobre um grupo que tem 50 anos de caminhada, trocar com vocês que estão estudando, né, que estão pensando e que estão no Brasil, que não estão no Peru, e que podem pensar a partir do meu artigo, do artigo da Paola, o que o grupo faz para as práticas de vocês. Eu acho, assim, de verdade, Ana, não puxando o saco, mas tiro muito o chapéu, porque imagino que nós, doutorandas e doutorandos, é para isso que a gente faz a pesquisa, não é para ficar na cadeira aqui tentando assim criar teorias, o nosso desafio é dialogar, né, com a comunidade e fazer essa ponte entre o grupo e os estudantes. Realmente é uma coisa incrível. Agradeço muito a Miguel, Augusto e Ana que estão aqui, Rano, acho que também, que são pessoas que poderiam falar, né, o que eu e Paola estamos falando, e o meu olhar é uma mirada sobre e com, né? Não eu tento cuidar muito para não falar no lugar deles, né? Porque eles já falam por si, e sim lançar uma mirada, assim. Então, agradeço também por eles e elas estarem aqui. E vamos lá. Eu sou brasileira, eu sou filha de peruana, minha mãe está aqui, Leslie. Minha tia, que é a irmã dela, está aqui, que é a Maritza. São duas mulheres de teatro, peruanas, uma é diretora, a outra é dramaturga. Então, minha relação com o Peru é desde o ventre, minha relação com o teatro é desde o útero. Então, o Yuyashkani vem depois, vem 30 anos depois, mas parece que é como se tivesse já anos e anos, como se tivesse uma memória ancestral em todo o meu corpo, né? É um DNA inventado e descoberto, né? Que não vem biologicamente, mas ao mesmo tempo vem. Então, eu os conheço, já tinha ouvido falar, é claro, mas eu realmente conheço em 2018, quando eu vou conhecer a casa. A casa, eu achei muito legal que a Carol começa o encontro hoje com a casa. A casa, eu diria que é um integrante do grupo, né? Uma senhora de 100 anos, né? A Tereza fala isso, uma senhora de 100 anos que precisa de cuidados também, que fala, que escuta. E foi lá que eu conheci, foi lá que eu fui recebida. Eu estava com a minha mãe, estava com meu marido, e o Miguel recebeu a gente, a Tereza recebeu a gente. Eu queria ir lá para conhecer, não tinha nenhuma ideia de que ia acontecer, eu só queria ver. E o Miguel parou o ensaio de discurso de promoção para receber a gente, que a gente tinha levado uma caixa de bis, coisa da minha mãe, em agradecimento. E aí todos pararam e o Miguel me recebeu. E não sei, eu realmente comecei a estudar e pensar. Eu já estava no doutorado, fazia um ano, estava interessada em outra coisa, em teatro documentário, em teatro com não atores, né? E aí eu fui fazer o laboratório, e aí as coisas todas mudaram na minha vida pessoal e de estudo. E eu acho que o que a Paola fala de afeto não é da boca para fora, e não é puxar saco, não, eu acho que é uma condição do trabalho, é uma condição do Yuyashkani trabalhar com afeto, entre eles, com as pessoas que os visitam. Eles precisam, né, desta comunidade, eles não são ninguém. Eu acho que eles não são ninguém sem a comunidade. Então, o afeto, ele realmente, ele rege, né, todas as relações ali. Acho que é isso que você me perguntou, né, Girassol? Tá. Isso, muito obrigado, maravilhosa. Vamos agora dar continuidade. E a minha pergunta agora é voltada um pouco de uma linha da pesquisa que eu trabalho muito, que é a questão da equidade, né? Que quando a gente fala de equidade hoje em dia, é porque algumas pessoas têm uma certa necessidade maior, né? E aí algumas pessoas que têm um tipo de privilégio poderiam, de certa forma, ajudar aquela pessoa que precisa de outro, porque aqueles privilegiados, seja onde for seu privilégio, acaba tendo algo a mais que atrapalha o acesso de outro, que você poderia estar trabalhando junto a esse e dando um pouco do seu privilégio, que você poderia caminhar juntos e chegar àquele mesmo local. E aí, eu vou trazer, quando você cita na página 35, sobre o Yanni, se eu pronunciei errado, você já me corrige quando for falar, que é uma troca cósmica, onde as pessoas ajudam quem precisa, e que lá na frente você pode ser ajudado
o ajudado da vez. E assim, eles não, pelo que eu entendi, eles não se preocupam em ser ajudado, mas eles ajudam e sabendo que talvez um dia eles podem precisar e vão receber essa ajuda. De certa forma, poderíamos comparar essa categoria de pensamento de vida com a necessidade de equidade no nosso dia a dia, ajudar a quem precisa, mas entender seus privilégios perante tal pessoa? Ou seria totalmente diferente? Nossa, obrigada, obrigada pela pergunta. Eu falei no começo que é interessante jogar para vocês, mas imagino que, assim, para mim, para a Paula também é maravilhoso colocar as ideias sabe, sermos, o nosso tapete é puxado, assim. Bom, eu não sou uma estudiosa, imagina, da cosmovisão andina, eu sei algumas coisas de acordo com também a necessidade do doutorado e do que eu escuto muito do Yui Ashkani falar, né? O Aini, tá? Ele é um princípio andino que não é, eu diria assim, das coisas também que eu penso, que não é um patrimônio andino, né? A ideia de reciprocidade, não sei se é equidade, mas de reciprocidade entre as partes de uma comunidade, e essas partes não são apenas eu e o meu colega, ou alguém que está precisando de ajuda, né? Como você falou, também, né? Mas é uma troca, uma troca cósmica, né? Entre as partes dessa comunidade. Essa comunidade não é formada só por pessoas, mas por montanhas, por lagos, por mar, por bichos, né? Então, o equilíbrio e as relações horizontais, elas precisam se estabelecer não para um ajudar o outro, também, né? Mas para que as relações, elas sejam coletivas, né? Que elas sejam coletivas e de equilíbrio, né? Existe das pessoas que eu li para entender o Aine fala que o Aine é um requisito para o Ailu, que seria a família, né? E Ai é eu, e Lu é morte. Então, família, o grupo seria a morte do eu, a morte da individualidade, né? A morte dessa noção de eu e de individualidade. Então, a tensão entre coletividade e interesses singulares individuais é uma questão para o Yui Ashkani, né? Assim, eu penso o Aine também em relação à prática do grupo, né? Eu poderia falar mais disso do que o Aine em si. Então, eu vejo que um grupo que trabalha 50 anos juntos e que tem uma cultura de grupo forte não se eximiu de trabalhar com atenção entre o coletivo e a singularidade de cada um e cada uma, né? Então, quando eu penso em Aine, eu penso em várias coisas, né? Mas eu penso nisso primeiro, em como cada um ou cada uma precisa negociar e abrir mão de algo que é seu a favor de um nós, né? Que é maior que si, né? Não porque eles precisam se ajudar nos privilégios, eles tentam não colocar privilégios na frente, mas porque o nós precisa dizer, né? Ao mesmo tempo, o nós também não pode abafar os interesses, né? O grupo existe, dentro do grupo existem muitas frentes de pesquisa e existem muitos trabalhos unipessoais, né? Cada um dos atores das atrizes pode desenvolver uma pesquisa individual de acordo com os interesses, né? E o Miguel, enfim, elas dizem que isso foi uma estratégia também para balancear dentro desse Aine, né? O outro jeito que eu acho que eu vejo o Aine acontecer é a relação com a comunidade fora do grupo de ensaio, né? Como é importante para fora, dentro dos laboratórios, dentro das oficinas, também criar com esta outra comunidade, né? Sem a qual não faria sentido também o trabalho, né? Então, acho que essa negociação de eu com nós e esse afastamento do que é meu, né? Do que é propriedade, do que é meu, isso me parece que o Aine é onde o Aine mais ou menos regeria o grupo. Não sei se eu te respondi. Respondeu demais. Estou muito agradecida, real. Eu acho uma reflexão assim
levar para a vida, sabe? Tipo, sobre essa troca, essa importância de pensar no nós, né? Que essa questão da equidade também eu vejo muito isso, essa necessidade. Tá, prosseguindo agora para a última pergunta dessa rodada, eu lendo o seu artigo, né, sua tese, me fez lembrar de quando alguma disciplina da faculdade a gente estava estudando e tal, e aí a gente estava vendo a história do teatro. E aí Paola já comentou um pouco disso, eles acabaram trazendo um pouco dessa questão, que é a questão da trialidade ritual, relacionada ou não. E aí eu lembro que na disciplina a gente acabava vendo que o teatro, quando foi que o teatro existiu? Quando é que foi? Desde quando tem o teatro? Se pode ver teatro? E aí eu lembro que na disciplina a gente viu que já havia teatralidade nos rituais, né? E aí eu me questionei muito isso a partir da leitura, e aí eu trago a pergunta da seguinte forma. A partir da leitura do seu artigo, entendo que ritual não é teatro, mas das peças teatrais de Yuashi Kani, eles trazem, de uma certa forma, a vivência desses rituais. Seria isso? Então, como se dão de processos de criações dessas cenas, para que se torne teatro e seja diferente do real, se for diferente? Uma pessoa me contou que você participou de alguns processos e por isso que eu acabei trazendo para poder saber mais do processo, já que você viu de perto. Não vou dizer quem foi, mas, né? Certo. Legal, obrigada pela pergunta. Acho que a Paola falou um pouco, né? Ela fala uma coisa muito importante, que é a ideia de princípios de equivalência, né? Que eu não falo no artigo, que eu fui escutar esse nome depois, na entrevista que o Miguel fez com elas, depois fez com o Fernando, que está aqui, com os clowns de Shakespeare, que é a ideia de entender dentro do ritual andino, do ritual originário, ou da festa popular, princípios que possam ser usados, entendidos dentro dos espetáculos e do modo do grupo operar, né? Não é a cópia do ritual, não é a representação do ritual. Vamos representar aqui a festa de pau-cartambo, vamos representar aqui a leitura da coca, né? Assim, não, quais princípios existem ali que podem fazer sentido num contexto de um grupo de teatro, né? Isso não quer dizer que os espetáculos e as ações não trabalhem com ritualidade, né? Não sei se são rituais, mas há uma ritualidade porque há princípios, né? Há princípios de convívio com o espectador, de mistura de lugar com o espectador, né? De relação com os antepassados, que tem nos rituais todos, principalmente os originários, de subversão, né? A festa de pau-cartambo é uma festa de subversão daquela cidade, né? Assim, que em 4 dias é uma loucura. Então, essa ritualidade existe nas práticas do grupo, né? Mas é teatro, né? A Paola falou, teatralidade exige um terceiro que olha. Mesmo não, quando a gente vai assistir uma peça do Yuyas, a gente ainda é espectador. Mesmo misturado, a gente ainda olha, né? A gente ainda vê que tem escolha da parte do grupo dos artistas de construir algo. Não é uma convivência e uma vivência total, sem baliza, sem limite, que, né, assim, há uma organização. E a teatralidade acho que nasce daí, dessa necessidade para um outro, para uma outra, né? Sobre construção de processo, eu nunca participei de construção de processo. Depois a gente pode perguntar aqui para Miguel, para Ana, para Augusto. O que eu e a Paola tivemos a sorte é participar de um laboratório aberto, onde algumas coisas foram compartilhadas e engendradas ali, né? E de ritual, realmente, a gente não fez nenhum ritual, né? A gente não aprendeu nenhum ritual, a gente conheceu a partir da palestra, o Miguel deu uma palestra, né, sobre pau-cartambo, a gente experimentou alguns objetos, alguns cantos, entendeu? Algumas cosmovisões, algumas palavras da cosmovisão, mas eu não sei, talvez a Paola até, não sei se a Paola concorda, mas pelo menos no meu laboratório, a gente não vivenciou um ritual, né? A gente até pode ter flertado
com princípios de ritualidade, mas acho que não, a gente não experimentou rituais, não. Certinho, muito obrigado. Por enquanto é só. Eu vou chamar agora de trazer de volta Thiago para a roda, para dar continuidade ao bate-papo. Vamos lá. Paula, a minha pergunta é a seguinte: como desenvolver práticas poéticas teatrais a partir de narrativas culturais, muitas vezes ligadas a espiritualidades, como é o caso da festa em honra à Virgem Carmen em Paucartambo, sem ferir, né, sem atravessar de uma forma invasiva as manifestações? Bora lá, tentar pensar juntos, então. Eu acho que foi interessante escutar a Ana Júlia falando, porque a gente fala festa em honor à Virgem, né? Em homenagem à Virgem da Nossa Senhora do Carmo, dá uma coisa seríssima, e a festa é uma profanação também seríssima. Dia, assim, só para dessa festa em específico, esse lugar do sagrado e do profano estão muito juntos ali. Mas vamos seguir primeiro pela espiritualidade, que implica um respeito, né? E explica ser estrangeira, né? Chegar em um contexto onde eu não conheço, né? Então, eu acho que é um trabalho que se aproxima do trabalho etnográfico, né? Mas que não é o nosso, né? De artistas investigadores, né? Eu acho que o que a gente vai ensaiando na sala de ensaio, nas nossas práticas vitais, é a escuta. Para mim, assim, são 4 dias que não é que você entende no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Você começa um processo de viagem de 100 quilômetros na estrada até de Cusco até Paucartambo, entender que mudou, que você está em outra altitude, que você não entende muita coisa do que está se passando e se dá conta, você está vindo aqui pela primeira vez. E essa comunidade está aqui há quanto tempo? E os atores do Yashkani estão vindo, né, criando vínculo há quanto tempo? Então, eu acho que uma das coisas muito importantes, né, no processo de investigação, que não é forçando barra, é acontecendo, encontrando reciprocidade com quem cruza no nosso caminho, que é a criação de vínculos. Vínculo com pessoas, vínculos com a natureza, né? E ela começa a falar com você, e aconteceram já coisas incríveis, assim, que eu falo, gente, pena que eu não tive coragem de escrever na tese, não coloquei, assim, mas é bonito demais, assim, na entrevista que a gente fez com o Miguel, que está na revista que a Ana organizou, é entender que como a festa cruza o caminho do Miguel desde a infância, no bairro que ele morava com a mãe, em Lima, né, a mesma Virgem, Nossa Senhora do Carmo. Então, ele já tem um vínculo sendo construído, só que ali em outro momento da vida. Depois, como um grupo, o que é ir coletivamente essa festa? O que é ir ao longo do tempo movendo de sentidos? O que é, em 2018, ser convidado, então, para fazer um cargo, para receber o compromisso de, na próxima vez que essa festa for possível, precisar patrocinar a parte dessa festa também, né? E é uma homenagem, né? Mas é uma responsabilidade também. Então, eu acho que é uma abertura para você estar disponível a isso, a receber responsabilidades, compromissos, e ter a escuta também de será que eu quero isso? Assim, sabe? Será que... Porque implica muito envolvimento, e eu acho que é isso. Eu acho que cada uma, né? Cada um de nós aqui que desejar, então, fazer poéticas teatrais ligadas à espiritualidade, acho que tendo esse gesto ético, né? Estético, eu acho que sim, é possível. E aí depois entender que é possível profanar dentro disso, mas aí com muito respeito, né? É isso. Obrigado. Minha última pergunta, que eu considero que vai fechar com chave de ouro, porque eu pensei muito para fazê-la, refiz algumas vezes, e é o seguinte, Paulo, eu gostaria de saber se você acredita na construção de um ator-criador multifacetado como instrumento de transgressão ao colonialismo. E qual ligação, se há, entre atuação, rito, passagem e subversão? Eu acredito porque eu estou vendo um monte de gente aqui na minha frente que faz esse trabalho de formiguinha, de formação, que construiu essa rede, né, em universidades, em espaços não institucionalizados,
que tornaram possível esse seminário, que estão aqui na terceira sala aberta. Então, eu acredito, assim, acho que se a gente fizer um mapa, assim, na nossa cabeça, cada uma, quando eu comecei a minha faculdade, o que tinha de seminário, o que estava sendo discutido, que livro que eu estava lendo, acho que a gente faz um salto, assim, de, uau, algo foi movido no nosso solo, né? E por que isso foi possível? Eu fico pensando, e aí? Eu acho que é porque outras pessoas estão sendo formadas e trazendo essa necessidade, né, de pensar que não se trata, eu acho, que só de inverter bibliografia. Então, a gente tira os franceses e resolve o nosso trabalho só com quem fala em cash, a gente não vai ter a hegemonia. Não se trata disso. Não acho que é isso. Acho que os pequenos poderes, né, o uso dos poderes mesmo, ele pode estar em qualquer lugar, independente da geografia, mas está num gesto geopolítico, assim, né? O que isso implica? Mas eu acho que quando a gente começa a ampliar repertórios, a gente começa a conseguir friccionar e aí realizar pontos que nos interessem, não só a partir de uma abertura do que foi decidido, do que a gente tem que está no nosso gosto, que está na nossa prática. Então, eu acredito que assim a nossa prática aí como professores, né, como você é, Thiago, conduzindo aulas, nós que estamos aqui, Milena Flick, que está aqui, Carol, Juliano, o que a gente consegue compartilhar como artistas, docentes, pesquisadores, que se trata também de um plano de subversão, aí vou trazer subversão do que a gente pode dar de potência, de criação, assim, e não, aí eu vou falar por mim, já não vou falar mais por eles, mas ao invés de pensar que as nossas pedagogias, elas precisam cumprir um currículo, a gente pode costurar ele junto. Então, quando o Girassol fala de equidade, se eu chegar nessa sala de aula, eu vou estar despreparadésima, mas a gente pode tomar essa sala de aula como um espaço de investigação, então, mas se encorajar e tomar como missão, como uma tarefa, né? E eu acho que aí sim a gente pode encontrar, a partir do rito, a partir das teatralidades, das ritualidades, formas que ajudem os nossos corpos, né, encontrarem vida vibrante nisso e que deem forma para os nossos desejos mesmo. Mas eu acho que era isso assim, que eu tinha para falar, Thiago. Também fico com vontade de escutar vocês, sabe? A gente falou um montão aqui, vocês devem ter um monte de coisa que vocês viveram aí na formação de vocês, que acho que já materializa assim, essa pergunta, sabe? Assim, tipo, sim, eu acredito, e acho que tem muitas outras ações que a gente pode, então, a partir de agora, pensar, tá, e depois desse seminário, o que a gente faz, sabe? E cada um onde está, assim, o que eu posso, assim, para propor, né, como esse instrumento de construção, né, assim, tipo, contra colonialismos, assim, que... Aí, voltando lá atrás no Yashikana, acho que é um trabalho que também ele está no micro, sabe? Ele está nas estruturas, mas está nesses encontros, está nesses afetos, vou ser redundante, assim, mas... E aí de uma ação que é micro, mas que fortalece porque está em rede, está sendo trabalhada e fortalecida coletivamente, assim. Acho que é isso que eu teria para falar, Thiago. Eu agradeço imensamente. Eu fiz algumas anotações, mas além da sua fala, né, que foi muito cirúrgica, muito potente, acho que ocorreu uma das coisas que mais me marcou nesse encontro, né? Eu também vi isso com a Carol, com a Ana, mas os seus olhos brilham ao falar, né? Isso para um professor que está basicamente no começo da sua vida docente, né? E no meio de todas essas situações, esses percalços que nós estamos enfrentando, quanto país, quanto povo, é muito potente ver esse brilho nos olhos, isso revigora. Gratidão. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Juliano para dar continuidade às nossas atividades. Ai, perdão, é você, Girassol. Não tem problema, eu passo a palavra para o Girassol, Thiago, tá tudo bem. Ai, obrigado, Juliana. Obrigado, Thiago, também. Inclusive, Juliana, que aqui não tem mais a mãozinha para levantar, e eu acho que eu vou falar um pouco muito agora, muito até. Então, qualquer coisinha, manda um emoji de mãozinha, fala assim, mão, qualquer coisa para poder ter noção do tempo, tá?
Mas é isso. Essa pergunta me deixa um pouco tenso, um pouco nervoso, mas é algo que eu quero muito saber, eu quero muito falar sobre isso, mas parece que eu voltei para o início do seminário, que eu tô parecendo que eu vou falar agora pela primeira vez. Mas eu vou falar muito da questão do lugar de fala no teatro, né, da importância da representatividade no teatro, de quando a gente fala assim, pessoas negras fazendo pessoas negras, que aí a gente vai ter o blackface, que muito aconteceu, que eu não vou entrar muito no blackface, porque de fato já concordo com o fato de que a gente não tem condição de colocar um branco para fazer um negro, não tem condição mesmo. O blackface é um racismo muito escancarado, mas eu me questiono muito no lugar, numa questão mais voltada para a sexualidade. E aí eu entendo que muitas das vezes, quando um hétero faz um gay, ele vai cair no estereótipo. E aí é o problema. Aí eu vejo isso como algo muito problemático, porque ele vai entrar no estereótipo e levar para algo cômico, vai fazer um deboche, vai fazer uma chacota, vai performar um corpo que ele não conhece, que ele não viveu. E eu percebi que o Ashikane, ele tem um estudo, um, um viver com eles, né? E Ana traz muito isso no texto dela, e aí me fez muito refletir na possibilidade de que talvez, de certa forma, desculpa se eu estiver errado para todos que estiverem me ouvindo, ou quem discordar também pode estar falando aí no bate-papo, no chat, estaria atento. Mas, de certa forma, poderá ter um hétero fazendo gay, porque eu me coloco no meu lugar. Eu sendo gay, tá? Eu me questiono muito. Eu nunca vou poder fazer um hétero, eu sempre vou estar fazendo gay, eu sempre vou ser chamada para fazer um gay. Eu não quero ser um ator de um só papel, sabe? Então, assim, eu quero explorar vários outros personagens. Mas entendo essa questão de que quando alguém vou representar a minha sexualidade, essa pessoa pode não fazer isso também. Mas ela pode vivenciar comigo, ela pode pesquisar, ela pode entender. E aí a minha pergunta, né, voltando para o Yashikane, vai ser da seguinte forma. É possível que outros grupos teatrais consigam e tenham interesse de fazer artisticamente e politicamente o que o Ashikane faz ainda, né? Desculpa o erro. De não atuar sobre, de não representar, mas apresentar, de atuar com o corpo e as culturas, seus atores e atrizes sociais. Ou o Yashikane é uma grande exceção que consegue executar as urgências de seu tempo de uma forma impecável, depois de 50 anos de muito estudo. Teria alguma dica? Você é diretora, dirigiu algum teatro? Você tem algum exemplo de grupos brasileiros para compartilhar que conseguem fazer essa execução também como é a Chicane? Não sei se foi entendido, qualquer dúvida. Nossa, calma. Muito boa essa pergunta, muito. Eu gosto porque ela nasce de uma questão sua, Girassol, né? Eu imagino assim, uma questão sua. E uma coisa que não tem nada a ver com Yuya, mas pensando nisso, assim, porque eu, enquanto gay, eu quero representar, não preciso representar só gay. Mas por que será que eu me incomodo quando um hétero representa um gay? Porque porque talvez os gays, os pretos, as pretas, os trans, não estejam, não tenham representatividade. Então, a representação e a representatividade, elas brigam, né? Então, é claro que você pode fazer quem você quiser, né? Todos podemos fazer quem a gente quiser, mas é incômodo. É incômodo quando ou grupos, enfim, que não tem, que aparentemente não tem espaço, não podem estar ocupando eles, né, o lugar do palco, né? Então, eu entendo essa questão. E o Yuyas, são 50 anos de embate com esta questão, né? E durante 50 anos, muitas maneiras diferentes de resolver a questão, né? Então, depois, na verdade, a gente nem mostrou a imagem, mas não sei, não precisa agora, Carol, mas depois mostra para a turma uma diferença que a gente vê muito grande, por exemplo, uma das primeiras, né, assim, a primeira peça que eu falo lá, né, o Punhos de Cobre, que eles vão de jeans para representar um camponês, né, dos Andes, depois incluem os vestuários, depois trabalham com máscara, mas não é só com máscara, né, e vão fazendo uma imersão muito, muito forte, que não é um estudo, tipo, vou estudar e ver o que existe, eu vou conviver,
vou ver, e de novo, princípio de equivalência, vou ver o que disso daqui faz sentido, né? A Ana que está aqui, ela fala de se deixar ser adotada, né? Então, a Ana, por exemplo, ela faz uma galinha negra no Músicos Ambulantes, né? Com várias, é uma caracterização muito complexa, e ela diz que se deixa adotar pela cultura afro-peruana, né? E conhece muito e sabe fazer muito, né? E se você vê, por exemplo, um discurso de promoção, depois Carol mostra, depois, assim, a foto que está o Augusto cantando rock, com uma monteira de um dançarino de dança de terreiras, né? Sem camisa, na frente do quadro da Independência, né? Do Lepiane, que eu falo, assim. Então, é uma relação que é de não representação, né? Ele não está representando um dançante, né? Ele está trazendo os elementos para a cena e ele está friccionando. Então, essa questão é uma questão muito cara e muito antiga e de ser vista por vários prismas, né? No Brasil, na verdade, o Yuyashkani, ele não é uma, como você falou, uma exceção impecável. Adorei isso, depois eu vou traduzir para eles. Eles saberem, ele não é uma exceção impecável, ele faz parte de um conjunto de grupos que nasceram lá nos anos 70. Aqui tá, olha só, olha o tanto de mistura, né, de elementos. Então você tem uma tradição, né, a monteira do dançante com um corpo de hoje, com uma pintura da época da independência, cantando em quechua, rock and roll, né? Então, assim, é completamente abrir espaços para trazer esses elementos, né? E afastar a representação, como você disse, de chacota. Imagina se ele quisesse representar um dançarino e ironizasse isso, né? Então, eles vão blindando esses espaços, né? Eles vão entendendo os lugares deles de fala. O Augusto ainda é andino, ele é cusquenho, né? Mas já é uma questão que, como eu falei no começo, já é um DNA um pouco mais flexível, né? Mas, enfim, eu estava falando que o Yashkani, ele é desse conjunto de grupos que tem a necessidade de inventar o próprio teatro, né? É um teatro que não existia na literatura, no teatro clássico, nem mesmo naquelas peças de ideologia de esquerda, como Brecht, como Piscator, nem eles eram capazes de falar o que o Yashkani e os grupos daquela época queriam falar, né? Então, ele não é uma exceção impecável. Ele faz parte de um grande conjunto de grupos latino-americanos, inclusive no Brasil, né, que surgiram nessa época, ou que foram se inventando. A criação coletiva é o principal motor, né, que são obras que dependem do grupo criar, que não pegam um texto a priori. Se tem texto, o texto é um dos elementos para ser colocado na roda, né? Por exemplo, existe a Antígona, que é um texto, uma tragédia grega, né? Mas eu uso a palavra do Miguel, chocolateado, ele é assim colocado no milkshake, com um texto com outros elementos, né? De acordo com o que faz sentido para o grupo naquele momento falar. Então, no Brasil, tem muitos, inclusive, na cidade de vocês deve ter, acho que vocês podem pesquisar, mas eu posso destacar aqui, eu não sei se o Fernando está aqui ainda. Cadê? Deixa eu ver se ele está aqui. Fernando, depois, não sei se ele está, ele pode falar. O Fernando Yamamoto, diretor dos Clowns de Shakespeare, que é um grupo que vai fazer, acho que 27 anos, né? Que também é dessa cultura de grupo, que também tenta inventar um teatro, que também tenta, nas relações de Aine, se imbricar nos desafios de criar junto, de acordo com as questões, sem representar, né? Com muito diálogo com as culturas populares, é um grupo de Natal, né? Então, só para você saber, assim, um exemplo rápido, eles têm agora, né, antes da pandemia, eles estavam inventando uma manifestação de boi própria, né? A partir do conhecimento e estudo de muitas manifestações de boi na América Latina, inclusive em Paucartambo, eles criaram a deles, sem representar,
o dançante de pau cartambo, entenderam o que fazia sentido. Eles foram para a Colômbia, para Quito, para o Peru, e para o Brasil, né? Maranhão, enfim, várias manifestações, e a partir de aquilo, sem representar, apresentam, né? Eu destaco ele, mas a gente pode falar de outros, a gente pode falar do Teatro Oficina aqui em São Paulo, né? Que flerta muito, muito com as manifestações originárias, assim, e cita, e assim, né? Se a gente fala de antropofagia no teatro, a gente fala de oficina. Ó, Nós Aqui Outra Vez, eu ia falar, né, também lá no Sul, então, o Galpão, em Minas, então, acho que é uma corrente bastante forte, né, e que o que fica é isso, que na verdade, assim, né, eu pensando até nas questões pedagógicas do Iuyas, né, as relações. O Iuyascani é um grupo cultural, né? Ele se chama de grupo cultural, ele não é um grupo teatral. Então, as relações que ele trava com a comunidade, as relações pedagógicas, oficinas, laboratórios, feitas só com mulheres, feitas só para ensinar e para vivenciar uma cultura afro-peruana, que é o Som de los Diablos, né? É aonde, no meu ver, assim, mais feliz eles resolvem a questão da representação. Porque é ali que aquelas pessoas, as mulheres, os afros, conseguem falar, né? Conseguem ocupar o espaço, como a gente fala lá em espanhol, lugar de enunciação, que não é mais lugar de fala, né? Um lugar de enunciar, de ocupar o espaço, de dançar, né? Eu não preciso ser... Eu participei da oficina do Som de los Diablos, né? Eu não preciso ser negra para dançar, para vestir, porque lá é uma máscara, né, de diabo negro, assim. Mas a Teresa Halle faz isso. Eu não preciso ser negra para dançar, mas eu faço daquela dança minha enquanto eu estou dançando, entendendo as distâncias, né? Mas, enfim, eu acho que é uma pergunta bastante, muito, assim, espinhosa e que dá muito pano para manga, e para vocês pensarem nos fazeres de vocês também, né? E nesses chocolateus, e nesses milkshakes, assim, com escolha, né? Com rigor também, de todos esses elementos que podem estar juntos, né? Na cena, enfim. Nossa, não sei se você levantou a mão aí, Juliano, mas eu falei talvez muito, e não sei se você também está satisfeito, Girassol. Perfeito, sim, complementadíssimo. Amei, de verdade, muito obrigado. Que bom. Vamos lá para a última pergunta. E como eu não sou ator, eu também vivencio muita dança, eu gosto muito de dançar, faço balé, dança contemporânea, um pouquinho de jazz. Me peguei muito também nessa coisa da performance, da dança, que eu acho que a Anne também tem. E você traz o termo ator múltiplo, e eu acho incrível, já quero aderir, já quero ver mais um pouco. E aí a minha pergunta é a seguinte: você fala do ator múltiplo, do ator têstico, e que as cenas dos espetáculos de Ashtikani têm danças, cantos e performances, e os rituais têm muitas danças e cantos. Assim, percebo na leitura, então me questiono muito se os atores e atrizes se preparam assistindo e participando dos rituais, ou se existe um estudo voltado especificamente para vivenciar essas danças e cantos rituais no teatro, no treinamento. Isso acontece nos encontros pedagógicos do grupo, que é realizado todos os anos. Saberia me dizer também, não sei se você saberia dizer muito a fundo do processo, mas é mais voltado a isso, entendeu? Entender se existe um estudo específico para essas danças, ou se eles vivenciam os rituais, eles vão conhecer os rituais de perto e vão trazer isso para a cena como eles conseguirem apresentar, né? Que não seria representar, seria apresentar. Com certeza, eu acho que o Iuyas tem muitos maestros, né? Existe um livro do Miguel que está aqui, que inclusive está traduzido para o português, que se chama Raízes e Sementes, né? E ele fala do contato com muitos maestros, tanto do teatro latino-americano, por exemplo, diretores de teatro, e como, por exemplo, ele fala do mascareiro, de 2 mascareiros, né? Um é o Edmundo Torres, que trabalhou com eles, inclusive o Miguel acabou de lançar
uma exposição com um acervo de máscaras dele, né? De outros objetos, enfim. A relação com o estudo, com essas manifestações, ela é fundante para o grupo, né? Realmente, e como eu falei na outra vez, não é um estudo tipo, vou lá fazer um laboratório e colher dados, sabe? Assim, vou ficar aqui olhando, né? Vou ficar observando. É uma troca, né? O Yuyas nasceu, ele antes de fazer teatro, antes de fazer espetáculo, ele nasceu enquanto grupo que queria trocar, que queria dar uma oficina, né? Numa comunidade lá de Lima. Então, realmente é uma troca que tem esses 50 anos. Então, se você vê, eles são, assim, a Ana, né, que eu estava falando, ela é uma sapateadora, assim, maravilhosa, porque ela aprendeu realmente, ela toca violino afro-peruano, né, assim, mas não por uma questão virtuosista, porque eu quero aprender, porque fez sentido para ela em algum momento da criação aprender aquilo. É como eu falei, não queriam usar Brecht para falar o que eles queriam falar. Então, eles precisaram aprender outras coisas, outros modos, outras memórias, outras danças, né? Outros cantos para falar o que queriam falar, sem repeti-las, né? Sem reproduzi-las, né? Então, essa relação é beber, então, e não só, né? Então, por exemplo, na peça O Último Ensaio, eles trouxeram o tango, que não é originária, que assim, não sei, mas não é andina, né? Mas é que fez sentido naquele momento, era uma resposta naquele momento. Então, as ferramentas e as técnicas, elas vêm porque elas são necessárias, e não porque, eu quero ser um ator múltiplo. O ator múltiplo, que é esse dançante, né, que é o ator que não se separa o que é canto, o que é dança, o que é mascarar-se, o que é interpretar. As coisas estão realmente muito ligadas, né? E não porque precisa ser exibicionista, mas porque o contexto de ação desse dançarino múltiplo é a rua. E isso a gente vê aqui, a gente vê no boi, né? A gente vê no maracatu, a gente vê no cavalo marinho, né? São dançantes, são atores múltiples, só que não no Peru, estão aqui, né? E a gente pode, os grupos de teatro do Brasil podem flertar com né, assim, aprender, né? Se deixar ser adotado por uma dessas culturas e trazer esses elementos para a cena. Qual que era? Não sei se eu falei tudo, tinha mais. O actor testigo? Não, não era isso que você tinha perguntado, né? Eu juntei o ator múltiplo, o ator testigo, numa só frase, e aí, no caso, a pergunta você já respondeu em parte, mas no caso, se teria encontros pedagógicos que esse grupo realiza todos os anos, entendeu? Voltado a isso. Mas eu acho que, de certa forma, você acabou respondendo, mas se quiser complementar, por vontade. Os laboratórios abertos, né, que acontecem todos os anos, do dia 1 ao 9 de agosto, acontece muita coisa, mas a ideia é compartilhar ferramentas, princípios de trabalho com interessados e interessadas em geral, né? Dentro disso, o fio condutor é a pergunta do momento do grupo, né? Então, por exemplo, quando eu fui, a pergunta do momento era o ator testigo. Como nós, atores e atrizes, podemos, desde o nosso lugar de enunciação, com as nossas memórias, as nossas questões, furar a história hegemônica, porque as nossas falas valem como contraprova hegemônica, né? Mesmo assim, a gente entrou em contato com elementos que estavam na encenação do discurso de promoção, entre elas elementos indígenas, quechuas, né, andinas, e a gente, a partir daquela relação, trabalhou e criou. No meu laboratório, a gente não aprendeu uma dança. A gente teve uma conferência do Miguel, e as desmontagens e conferências dos outros espetáculos também iam trazendo, né? Mas a gente não teve uma aula, tipo assim, vamos aprender a dançar, né? Não sei se você está perguntando. O que
acontece isso na oficina do Carnaval Negro, da dança afro-peruana, que é o Som de los Diablos. Eles têm uma oficina só para isso, onde eles criam um grupo que vai desfilar num evento que eles organizam, todos os carnavais. Já tem mais de 15. E essa é uma outra história, tem um artigo meu, inclusive depois eu posso mandar, mas aí sim, eu participei, né? A gente vai, aprende a tocar carrom, aprende a tocar carrita, aprende a tapatear, a gente faz as nossas próprias máscaras, é mais específico aí. Nos laboratórios abertos, ele está dentro das questões de criação. Perfeito, maravilhoso. Gratidão. Encerro aqui meu ciclo de perguntas e chamo o Juliano para a roda, né? Isso, acho que agora é com o Juliano. Obrigado, Girassol. Eu vou tomar um segundinho de fala aqui, antes da gente dar continuidade, para dizer que ouvindo vocês 4 conversarem sobre 3 pessoas que estão aqui, mais que 3, mas 3 que estão aqui pelo menos, eu fiquei pensando 2 coisas. A primeira é que tem funcionado muito nessa reflexão toda, para mim, uma separação nova entre poética e estética. Que a estética, em especial, não é tão contaminada com uma história hegemônica, inclusive, que toma a estética a partir de uma perspectiva hegemônica. Eu tenho pensado, desde a pergunta do Tiago, que a poética ela não desaloja. E se ela desaloja, para mim, ela não é poética. Ela é alguma outra coisa, é uma outra tática, que não a tática da criação, não a tática da arte. E porque, por exemplo, quando a gente fala é pessoal e é nós ao mesmo tempo, é grupo ao mesmo tempo, é porque na medida em que a poética da pessoa vai se desenvolvendo nesses contatos, ela agrupa, né? E quando você tem um direcionamento disso, em grupo ou pela teatralidade, como a Paula estava colocando, aí a gente tem estética, porque a estética tem essa dimensão explícita da política, da sociedade que está ali e como reverbera nas poéticas, né, em cada pessoa. Isso pensando em pedagogias teatrais. Quem são essas 40 crianças, essas 40 pessoas adolescentes ou adultas, né? Depende pensando na educação básica brasileira, pública e etc., com que você está lidando ali, são exercícios de vida, e cada exercício de vida já tem algum indicador de poéticas possíveis, né? Mas muitas vezes que vão para um lugar da exclusão ou desse desalojar que eu estava dizendo, né? Então, para que eu seja artista, você não pode ser, que é um pouco o que vocês estavam falando da pergunta do Girassol, né? Então, por que não tem os 2 sentidos do incômodo, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, que a poética, ela agrega, ela não desaloja. No momento que ela começou a excluir e desalojar a divergência, o divergente, né, a figura divergente, ela deixou de ser poética, ela é alguma outra coisa. Isso não quer dizer que ela não seja reacionária, que ela não possa ser resistente, que ela não possa ser um contraponto, mas só vira estética quando sai daquilo que está sendo, neste momento, minha pesquisa, e passa a ser, de alguma forma, um agrupamento, uma canalização que serve não só para quem está fazendo, mas para todo mundo que está ali percebendo como uma teatralidade para além da visão, inclusive, né? E aí, pensando em tudo isso, conversei aqui rapidamente com Cataguases pelo WhatsApp, enquanto vocês falavam, sobre uma leve mudança de proposta não anunciada, que a gente tem Miguel, Ana e Augusto aqui com a gente, tem vocês 2 e Cataguases também com essa experiência, e queria saber se vocês 5 não topariam fazer uma conversa amistosa sobre temas que a gente não tratou agora, sobre essa experiência de vocês, nesses 20 minutos aí que a gente tem de tempo extra, em vez de abrir uma rodada de perguntas daquele jeito mais tradicional. Se vocês toparem, eu, por exemplo, adoraria ouvi-las e ouvi-los falando sobre as experiências, sobre o que não foi dito ainda, sobre coisas que a gente possa querer e gostar de ouvir. Topam? Acho que a Ana saiu. Tá só Augusto e Miguel. Eu direciono para os 4. Topam essa conversa entre vocês? A gente está aqui só para ouvir.
Eu sugeriria uma brincadeira, na verdade. Não sei se o Miguel e o Augusto topam, que seria a Ana fazer uma pergunta para o Augusto e Paola fazer uma pergunta para o Miguel. E jogar a bola, trazer novos, puxar mais gente para essa roda e desafiar a Ana e Paola a pensar em algo que está aí de pergunta no coração, saindo. Miquel e Augusto entenderam? Sim, Mm, disculpen, estoy con un problema de imagen, pero si me aclara la pregunta, con mucho gusto. Con mucho gusto. Puedo responder. tá. Eu preciso pensar um pouquinho em alguma. Você tem alguma, Paulo? Vê. Será que você não. Você precisa permitir que o Miguel fale, Juliano, eu acho. O dele já tá permitido, mas eu vou despermitir e permitir de novo. Espera aí. Tá. Ya, ahora sí, ¿se escucha? Sí. Yo primero entendí que al principio ustedes hablaban un poco de sus pelos. Mis pelos de la pandemia son estos ahora, ¿no es cierto? Yo tenía el pelo muy corto. Detrás mío tengo un cuadro de un pintor, Enrique Polanco, un pintor que pinta Lima y que ha sido una gran inspiración para Yuya Ascani. Hago este ritual porque así empezaron ustedes ahora. Esta chompa es de alpaca, para el frío porque ya cambió el invierno. Mi hijo no me deja ir a la peluquería todavía porque estamos en pandemia. Yo quiero decirles en primer lugar que estoy muy emocionado, muy feliz de escucharlas, escucharles, ¿no? Y escucharlas. Recuerdo que cuando hace 50 años empezó este camino Yuya Ascani, fueron hombres mayores los que iniciaron un camino, lo que yo he llamado la moderna tradición del teatro latinoamericano, ¿no? Porque las tradiciones, siempre lo digo, comienzan en algún momento, y a mediados del siglo pasado comenzó una tradición que desde mi punto de vista tiene como soporte 3 ángulos de un triángulo, que son, ya ustedes lo conocen mejor que yo. Ustedes todo conocen de Yuya Ascani mejor que yo, pero lo voy a repetir un poquito, que es el teatro de grupo, la creación colectiva y la cultura de actor. Esa es como que la característica de ese momento. Esos viejos maestros hombres fueron el impulso para este camino. Y a mí me hace muy feliz ahora que sean mujeres jóvenes, mis maestras ahora, son mis maestras. Es como que el ciclo, volvemos al inicio, volvemos al retorno. Y son estas compañeras, amigas, maestras, académicas orgánicas, como le digo yo siempre, Ana Julia, académicas orgánicas, que han puesto el cuerpo para entender un poco los procesos de Yuya Ascani, ¿no? Y que han viajado con nosotros a un sitio tan entrañable y que yo le debo mucho, que es Paucartambo, ¿no? Y me hace muy feliz que ahora este esfuerzo riguroso de estas compañeras, amigas y maestras, aporten desde la teoría a darnos un soporte. Así como estos viejos hombres nos dieron un soporte para el inicio, ustedes nos están dando un soporte para este cierre, porque definitivamente yo creo que los 50 años de Yuya Ascani es un tiempo de cierre. Yo no sé hacia dónde, pero es un tiempo de cierre. Acá tiene que haber un nuevo ciclo, un nuevo periodo.
Y yo creo que ese ciclo es femenino. Es femenino como este tiempo, ¿no? Como el tiempo que vivimos ahora también. Es como que hay un cambio del mundo de era, un Pachacuti, diría Silvia Rivera Cusicanqui, un Pachacuti femenino. Y me hace feliz que sean ustedes, muy feliz, y yo estoy muy agradecido también poder llegar a este cierre con esta mirada creativa de ustedes, ¿no? Y yo creo que tengo la esperanza en esta academia nueva, femenina, que creo que tenemos la gran tarea de reconciliar ahora algo que la academia no ha estudiado de manera suficiente, que es la relación con las teatralidades originarias de nuestra América. No hay un estudio que nos permita reconectar lo que yo llamo la raíz rota, ¿no? Retejer esa raíz que se rompió con la colonia, ¿no? Y que hay un tejido ahí que sanar. No para volver al pasado, no para volver al Tahuantinsuyo románticamente, sino para entender mejor de dónde venimos y aspirar a la reserva del futuro, no a la reserva del pasado. Por eso a mí me interesa el concepto de teatralidades originarias, porque me permite incorporar maneras de teatralidades para buscar eso que ustedes han anotado muy bien, los principios de equivalencia. Esa equivalencia que nos permita no imitar, no sacar de contexto, no robar. Cuando uno es joven, uno se quiere robar la máscara, el vestuario, el instrumento musical y ponerlo tal cual en la escena. Pero encontrar el principio de equivalencia es una señal, creo, de madurez, ¿no? De respeto, sobre todo de respeto, ¿no? Yo también encuentro una equivalencia cuando veo a los danzantes de Paucartambo, que ellos danzan por una fe, por una promesa, y ellos pagan para hacer lo que hacen en Paucartambo. La equivalencia sería que nosotros también hacemos el teatro por una afiliación, por una fe, y pagamos por el teatro que queremos hacer. Pagamos. Entonces, siento que ahí esa fiesta me da mucho en ese sentido también, no solamente en lo que sería la cáscara, la piel de afuera para tomar la danza, sino que el proceso de acercamiento ha significado entender con el tiempo la espiritualidad, la cosmovisión que hay ahí, ¿cierto? Y a partir de ahí, buscar también cuál es la nuestra, cuál es nuestro mito, cuál es nuestro rito, cuáles son los nuestros desde nuestra cultura de grupo, ¿no? Creo que estoy hablando demasiado, no me han hecho todavía la pregunta, pero solamente quería manifestar esta profunda felicidad y emoción. No pensé encontrarme con esto tan hermoso, estas imágenes que de pronto aparecieron al principio, que se canceló la reunión. Yo dije, ¿qué es? Yo sabía que mis compañeras son modernas, contemporáneas, pero no pensé que era tanto. ¿Por qué caminos nos están llevando? Pero bueno, nada, eso, hermoso. Y si tienen una pregunta, bueno, yo feliz y agradecido. Miguel, muchas gracias. En realidad no tengo pregunta, es solo cualquier cosa que voy a hablar como excusa para que tú sigas ahí compartiendo pensamientos. Desde ese momento tan duro de Perú, Brasil, elecciones, pandemia, la imposibilidad de estar juntos, y ustedes ahí siguiendo ensayando, intentando estar juntos. ¿Dónde se presenta algún deseo? ¿Qué esperan? ¿Dónde quieren poner el cuerpo? ¿Se pasa algo de deseo tuyo, del grupo? Si tienes algo a compartir. Solo eso que me viene en la cabeza. Muchas gracias. Bueno, hoy día ha habido una noticia terrible, ¿no? Hoy día se han sincerado las cifras de muertos de la pandemia en el Perú y llegan a 181.000 muertos de la pandemia, ¿no? Y la pregunta es cómo podemos aprovechar este momento para hacer un ejercicio de resiliencia colectiva, de solidaridad, de duelo,
de cambio también del sentido de nuestros principios de teatralidad. La pandemia nos encontró haciendo un teatro en el que todos los actores y los espectadores compartíamos un mismo espacio, ustedes lo han visto, ¿no? Ya no habían sillas, no habían butacas en los espacios de Yuyascani. Casi era una relación promiscua la que teníamos con los espectadores, con un acercamiento cada vez más intenso, ¿no? Y ahora la pandemia nos plantea más bien nuevas relaciones con la cultura del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esa cultura corporal nueva, ese nuevo relacionamiento cultural desde otro lugar, ¿no? Desde el cuidado, desde el afecto, desde extender hacia la comunidad inmediata esas relaciones de cuidado que tenemos en la casa, en la familia, ¿no? Yo siento que es un gran desafío, ¿no? Siento que es como si volvemos a nuestras prácticas, será como un renacer, es como un volver a aprender, y como un remirar todo este bagaje, toda esta cultura de grupo, para mirar cuáles son las maneras que nos corresponden a este momento. Yuyascani, yo entiendo que la historia de Yuyascani es una historia de una crisis permanente, un estado de crisis permanente, ¿no? Las crisis son orgánicas a los procesos de Yuyascani. Y yo entiendo que las técnicas son también maneras de cómo responder a las crisis, ¿no? Las técnicas hay que sacarlas de esa universalidad que pretende darles un sentido, un valor absoluto. El teatro es una construcción cultural históricamente determinada, y cada comunidad inventa, genera, produce y reproduce sus propias maneras. Y siempre las crisis nos han obligado. Eso que ustedes hablaban del actor múltiple no fue una decisión de la cabeza. Ha sido una necesidad de la crisis de llegar a un pueblo y decir esta noche Yuyascani, y no venía nadie a ver la función, hasta que no empiece, hasta que no haya bulla. Entonces dijimos, tenemos que aprender a tocar música, a tocar instrumentos, tenemos que aprender a bailar. Al día siguiente, cuando ellos nos devolvían en el trueque con danzas, veíamos que teníamos también que saber esas otras escrituras. Y ahí tuvo sentido también esa bandera importante de esos primeros años, de deslindar con el teatro como género literario, ¿no? Y pensar en culturas originarias ágrafas como las nuestras, como hay otros planos de escritura, ¿no? Lo que escribe el cuerpo, lo que escribe el danzante, lo que escribe el tejido, lo que está en el telar, lo que está en el mural y la cerámica, ¿no? Pues el concepto de texto como textura, como telar, como tejido, es fundamental para deslindar con un teatro hegemónico que viene de la literatura y que pone la literatura como el eje central, como dispositivo fundamental para que exista el hecho teatral. Por eso yo no uso tanto el término puesta en escena, porque la puesta en escena supone que el teatro existe antes y que tú lo pones en escena, lo cambias de lugar, ¿no? Entonces, no, el teatro es un momento, es un hecho efímero, es una relación que tiene, como dice Jorge Dubati, fecha de caducidad, ¿no? Tiene principio y final, comienza y termina en un momento, ¿no? Y creo que eso de pensar el teatro desde el acontecimiento y no desde el texto literario ha sido fundamental. También es un principio que tiene que ver con las teatralidades de las culturas. Me parece que eso ha sido fundamental. Con teatralidades que no tienen como objetivo una finalidad estética, sino un AINI, como bien decía Ana Julia, ¿no? Hacer AINI con todo lo que está vivo, con la marca del ganado, con la siembra, con la cosecha, con marcar a los animales, con agradecer a la Pachamama, con poner el cuerpo para que sea el danzante que recibe la energía del cerro protector, ¿no? Me encantaría que nos inventemos proyectos para repensar esas otras teatralidades,
para generar cómo nuestras prácticas, cómo podemos encontrar en nuestra América factores comunes para reinventar y remirar nuestro teatro. Yo creo que esa es una práctica decolonial indispensable para este tiempo. Remirar, reconstruir, y no seguir cayendo en el error de valorar lo ancestral porque se parece a géneros occidentales, no valorar aquello que es más teatral, que fue lo que plantearon los cronistas de la conquista, ¿no? O sea, aquello que se parecía al parámetro hegemónico, pues era considerado escénico, ¿no? Bueno, eso, yo creo que este periodo nuevo, yo creo que ojalá este tiempo de vida que queda podamos dispersarnos por el país y por América Latina para hacer quizás proyectos comunitarios más pequeños, ¿no? Yuyascani es como un río que corre en medio de dos orillas, la orilla del teatro laboratorio y la orilla del teatro comunitario. Me imagino que esas dos orillas alimentan este caudal. No imagino uno sin el otro. No me imagino un teatro pensado y diseñado en un espacio cerrado, en cuatro paredes, sino alimentado permanentemente por la comunidad. Por eso esta mirada desde la pedagogía, yo la agradezco muchísimo porque va a alimentar mucho los tiempos que vienen. Nuevamente gracias, mi abrazo cariñoso para todas y todos. Quer puxar, Ana? Qué bello, gracias, Miguel. Uf, qué emoción, qué bueno estar así, intercambiando. Gracias. Entiendo mucho la imagen del río, ¿no? Creo que realmente los principios pedagógicos y artísticos están en la misma agua, ¿no? Están como muy confundidos, muy bacán. Bueno, pregunto entonces a Augusto. Preguntaría una cosa que hemos un poco hablado aquí, pero sería muy bonito escucharte, que hay una anécdota de que cuando estaban haciendo las acciones Adiós Ayacucho y Rosa Cuchillo en el programa de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el público de las ciudades más afectadas donde ustedes estaban, en los Andes, en Ayacucho, se acercaban a ustedes, ¿no? Al final de la presentación, empezaban a contar sus historias, como si ustedes fueran miembros incluso de la CBR, ¿no? Y para mí esta imagen de verdad es como una metáfora de cómo el grupo conversa con la comunidad, ¿no? Desde siempre y hasta, bueno, hasta hoy. Y si pudieras como comentar un poco, porque, bueno, de que te conozco, creo que tú tienes bastante esta preocupación de estar como hombro a hombro con la comunidad, con la gente, con el pueblo. Tú eres de Cusco, tú casi nace en Paucartambo, tú tienes familia en Paucartambo, entonces, si puedes decir un poco de estas prácticas hermanadas con la comunidad, mucho más que lo que yo hablé, si puedes contar cómo fue y cómo, bueno, ahora Miguel habló, pero cómo hacer, cómo llegar en las comunidades con esta pantalla, cómo llegar cuerpo a cuerpo, cómo escuchar la comunidad que no está en Lima, que no tiene pantalla, que no tiene internet. No sé si han pensado. Entonces, si puedes decir algo, te agradezco. Gracias. Tu micrófono. Tu micrófono. Ya, está mejor. Decía que es una pregunta bien importante porque habla de la importancia de reconocer que el teatro es una parte de la vida, no está divorciado de la vida cotidiana, es una proyección de la existencia de las personas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, entendiendo que entre nuestro trabajo y nuestra vida no hay diferencia, hemos ido acercándonos cada vez
a sus lenguajes, a sus preocupaciones, a sus intereses, ¿no? Y nosotros nos hemos convertido de alguna manera en un reflejo, en una resonancia de sus propias inquietudes, además de las que tenemos como creadores también, ¿no? En la naturaleza de la sociedad hay una cultura de resistencia muy fuerte, ¿no? Las comunidades tienen prácticas ancestrales muy importantes que para nosotros son lecciones de vida. El día de mañana, por ejemplo, va a comenzar virtualmente una celebración del Señor de Coyoriti, que es un apu, es una deidad, digamos, de los Andes, en unas montañas donde hay una piedra que es un meteorito gigante, ¿no? En el que se construyó junto a este lugar una capilla, una iglesia. La construyeron a partir luego de la conquista, ¿no? Entonces, los pobladores de esta región, de las alturas, sobre todo de la zona del Cusco y de otras partes, van anualmente a celebrar, íbamos a celebrar a esta deidad, digamos, a este apu, a este protector. Y entonces ahora se hace virtualmente, ¿no? Mañana, por ejemplo, yo voy a participar de ese evento tocando un pututu. Me han pedido que lo toque y ya tengo preparado un material que lo vamos a hacer virtualmente, ¿no? Entonces, yo creo que este nuevo desafío tiene que permitir que nosotros también renovemos nuestros mecanismos de comunicación, de intercambio, ¿no? Y ponernos al servicio de estas prácticas que, como digo, también son de ida y vuelta. Al tiempo que nosotros fortalecemos esos espacios de resistencia, nos sumamos a esos espacios, también tenemos nuestra propia razón de existencia desde el punto de vista de creación, ¿no? De respuesta en los espacios urbanos, ¿no? Aquí en Lima nosotros estamos tratando de convertir nuestra casa, por ejemplo, en un centro que no quede con las puertas cerradas. Estamos empezando a abrir nuestras puertas, estamos inventando hace poco un espacio que le hemos llamado la vereda cultural. En nuestra fachada de nuestra casa estamos empezando a hacer actividades pequeñas que no tienen otra intención que tener una comunicación todavía inicial con el público que está de pasada, ¿no? Los coches que pasan delante de nuestra fachada de pronto van a ver todos los viernes presencias y acciones pequeñas en las que vamos empezando a tener, digamos, una presencia nuevamente en nuestro distrito, y para la gente que entra, que está saliendo de Lima y está llegando a Lima. Pues nosotros tenemos un lugar de alguna manera especial, vivimos junto a la playa, y los carros, la movilidad que va en dirección al aeropuerto pasa por ahí en un buen número de gente, ¿no? Y también gente que va llegando a la ciudad. Entonces, nuestra casa también se está volviendo a restaurar de alguna manera. Estamos empezando a crear otros vocabularios de comunicación con la gente, ¿no? Y como digo, tampoco estamos desligados de las prácticas ancestrales, digamos, del legado cultural andino, que es la razón de mayor peso que tiene, digamos, el ciudadano peruano, ¿no? Sobre todo en el sur y en el centro del país. ¿Sí? Gracias, querido. Augusto, muito obrigada. Miguel, muito obrigada. Ana Júlia, Paola, Tiago, Matheus Girassol, Juliano. A gente queria muitíssimo agradecer esse espírito de encontro, de continuidade. Vamos compartilhar agora com segurança, né, Ju, e responsabilidade, maneiras de compartilhar esse link do próximo encontro com vocês de maneira segura, prometemos isso. Desculpas, né, dessa ingenuidade de compartilhar dessa maneira o link. A gente aprende, está aqui para aprender também. E finalizar, né, Ju, agradecendo. Eu acho que no último encontro a gente conseguiu cada um dar uma palavrinha de despedida, dar um tchau, dar um alô. Queríamos muito continuar mais tempo aqui ouvindo Miguel e Augusto, mas deixo aí então para vocês, convidadas e convidados, Miguel e Augusto, que na verdade era um sonho para a gente ter vocês aqui, né? Sempre, desde o começo. A gente, ai meu Deus, será que eles vão aparecer? E vocês estão aqui. Então, deixo para vocês, Ana, Paola, Miguel e Augusto, as
palavras de despedida para nós, para mim, para Ju, para Tiago, para Girassol e todas as pessoas que estão presentes até agora. Ujú. Eu posso começar. Eu falando um pouco, falei do começo, assim, eu estou na reta final do doutorado e é muito solitário escrever, né? Acho que todo mundo deve ter feito uma monografia, é solitário. Então, vir aqui trocar é muito bom, é sacudir, né? Então, as perguntas que Girassol, eu achei muito generoso da sua parte. Primeiro, ter lido um material, né, se interessado e me sacudiu, me tirou, eu nunca tinha coisas que eu nunca tinha pensado, né? Agradeço muito mesmo o seu olhar e eu espero que realmente também tenha te chacoalhado, né? Não só o que eu falei, que a Paola, que Miguel e Augusto, mas esses fazeres assim que eles estão aí para isso, eles estão descolonizar, contra-colonial, é colocar em movimento, né? Violentamente, inclusive, né? Um dos espetáculos do grupo, que chama assim, título Técnica Mista, tem andaimes onde as cenas acontecem em cima, que você precisa sair do lugar, né? Eles te colocam em movimento. A memória precisa estar em movimento, ela não pode estar em museu, né? E o grupo faz isso, e fazer uma tese acadêmica, o desafio diário é você tentar que aquilo não fique na gaveta, não fique no museu, né? Então, eu agradeço mesmo, assim, e vim aqui falar, e ainda mais poder, dá maior medo de falar, tendo o Augusto e o Miguel aqui, sabe? Porque eles falam, entende? Assim, eles falam aqui, eles falam nas peças, nas práticas, mas talvez é isso, talvez, como é em outro país, em outra língua, de repente é importante também essas pontes, né? Eu, Paola e vocês, quem quiser, de realmente entender que existe este grupo no Peru, ali, e que pode inspirar outros fazeres, ou não também, ou pode falar, eu não quero fazer nada disso, pelo amor de Deus, não me identifico, não gostei, não quero, vejo muitos problemas, mas que mova, né, que movimente, assim. Então, agradeço mesmo, porque acho que foi movimento, mesmo aqui sentada na tela, eu me sinto movimentada. Agradeço de coração, Carol, de coração, desde o convite para escrever até todos esses desdobramentos. Agradeço a família que está aqui, Augusto queridíssimo, minha irmã, que vai começar falando, né? E Paola, que acho que a gente também se encontra muito, é gostoso demais te encontrar, e acho que a gente está começando também a arriscar os caminhos, assim, fico muito feliz. Obrigada, graças. Oi, gente. Não tenho muito o que falar também. Agradecer aos encontros, acasos da vida, de um almoço durante o laboratório, poder conhecer um pouco mais a Ana Cataguases, que me falou de Silvia Rivera Cusican, que abriu o meu mundo, que me contou do que se dava no doutorado dela, e quanta coisa, assim, que eu não tinha de horizonte, assim, uau! E onde eu tenho mais vontade de estar agora é na sala de aula, e vendo vocês, professores, futuros professores, professoras, é vontade de a gente se cruzar em outros contextos. Espero que seja logo presencialmente, assim, porque acho que vontade de criar por aí, assim. Fechei a minha tese, entreguei, foi lindo, mas agora, tchau, um beijo. E não vejo a hora de voltar para Paucartambo, Miguel. Um beijo, obrigada por tudo. Poder retribuir tudo que vocês fizeram, assim, olha, espero ter muito tempo para isso. Maravilha, gente. Ju, vou deixar para você, dá esse final para nós, dá esse abraço. Eu gosto do silêncio, na verdade. Eu acho que está todo mundo um pouco passeando pelo que aconteceu. Isso me agrada, não me assusta, não. Mas o máximo que eu posso fazer nesse momento é estender
minha gratidão a vocês que literalmente, você ficou parada na cadeira, Ana, mas a gente andou pra caramba, de uma sala para outra aqui, ó, até chegar nesse momento e ser possível inteiro. O Zoom esqueceu a gente, porque não cortou a sala, né? Ele esqueceu a gente aqui, então deviam estar gostando também, quem quer que controle isso. E eu queria sugerir que vocês abrissem o microfone, quem quisesse, falasse como sempre, quem precisar ir, vai, sai, a gente está só fazendo uma passagem, então espaço aberto para todos. Obrigado. Bueno, yo me despido y les mando un fuerte abrazo agradecido y me voy a comer una chirimoya a nombre de ustedes, ¿ah? Una rica chirimoya, ¡Qué rica, rica. rico! ¡Qué dulce! Bueno, un gran Gracias. abrazo, que debo entrar a otra reunión. Las quiero mucho, muchas gracias. Un Nos vemos abrazo hasta la próxima. fuerte. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos. Bueno, ya que empezaron las despedidas, hago lo propio. Yo ahora tengo en este momento un encuentro con jóvenes estudiantes de la Universidad de la UPC. Es otra instancia universitaria con la que pues, tengo un curso de máscaras. Entonces espero que hayan otras oportunidades para poder encontrarnos nuevamente. Gracias por estar en esta reflexión, que lo que hace es ampliar nuestros círculos, ¿no? Y nos permite evidentemente superar esas separaciones, esas divisiones que hay entre nuestros países y nuestros pueblos, ¿no? Creo que el teatro es un canal que atraviesa, que tiene un pasaporte universal, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir persistiendo en estos testarudos encuentros virtuales para de alguna manera descobizar nuestra acción y nuestro pensamiento. Bueno, que la pasen bonito. Adiós y gracias por habernos permitido estar aquí. Gracias a todos los organizadores. Adiós, Ana. Eu tô na dúvida se eu falo ou se eu não falo, porque ninguém me abriu o microfone e eu tô, tipo, já falei muito. Mas eu acho que ninguém por enquanto, né? Fala, fala. Vou falar aí um pouco também, falando com você, mais contigo, Ana. Que o que você escreve, Ana, ela coloca esse propósito para, me recomenda essa escrita com propósito para minha caminhar pelo caminho da orientação que ela está me fazendo ao TCC, e foi uma estratégia muito boa, realmente me chacoalhou, como você disse, me trouxe uma outra forma de pensar o meu estudo, sabe? Tipo, eu estou estudando uma outra área, que é a sexualidade, mas você está trazendo uma minoria que eu percebo que você também traz no início da escrita, que como está sendo apagada essas histórias, né? Essa importante história. Eu não lembro como você vai trazer, mas você traz de alguma certa forma, sim. E aí eu falei com a Ana que eu queria falar isso para você agora, que essa oportunidade quer dizer que você está gravando essa história, né? A importância que você está fazendo, está sendo para esse grupo teatral e para talvez até a comunidade, de certa forma, você acaba falando, né? Então, você está trazendo isso de uma tamanha importância, eu não sei se você consegue perceber, mas deixar isso escrito, você está deixando escrito, você está fazendo história, e aí você fala de eu pagar a história, trazendo de outra forma a sua escrita, e ela está ficando aí. Esse nosso encontro hoje está sendo gravado também, então está ficando para a história, então eu acho que incrível isso, essa forma que a gente está tendo aqui. E é isso, só gratidão imensa, assim, por estar aqui, por ter tido essa oportunidade. E é isso. Muito obrigada, querido. E marcar memória, né? Marcar memória nos tempos em que as memórias são varridas para debaixo do tapete. Cada um vai conseguir fazer de um jeito, talvez eu só escrevendo, você é dançando na rua, né? Então dança, conta sua história, marca sua memória, marca, por mais que não é letra, é corpo e é visível, então é memória sim.
Muito obrigada por trocar, pela gente ter trocado esta noite. Bom, eu vou me despedindo já, porque eu tenho que preparar a aula para amanhã. Mas eu gostaria de compartilhar uma das coisas que ficou, né, me atravessou desse evento. Acho que além da troca e da gratidão, né, de poder conhecer novas pessoas, novas histórias, e principalmente, né, entrar em contato com o material orgânico, com o material humano, além de toda essa potência, o que me chamou a atenção, assim, de uma forma muito, muito forte, é perceber que nós tivemos aqui dois senhores, né, com uma mega história, mas para além da sua história no teatro, né, mas a sua história humana, e compartilhar isso com essa generosidade é algo muito potente, né? Então, é uma das coisas que eu particularmente tenho me focado muito quando eu penso nesses processos decoloniais, é quanto eu preciso exercer de resistência e de existência no mundo, né? E eu venho percebendo isso muito com os meus alunos, né? Estou com o Ensino Fundamental 2 em alguns momentos, então algumas questões eles vêm discutindo, né? Outro dia eles estavam conversando sobre essa questão da pandemia, o porquê que não se tinha cuidado com as famílias de baixa renda. E eles próprios perceberam que a maioria de pessoas daquele bairro eram pessoas pretas. E é isso, sabe? Se trata desse emergir, desse sair das catacumbas do esquecimento e florir, né? Porque nós somos ali potência. E esse evento vem para isso, né? Acho que é interessante, né? Nesse momento de sofreguidão, a Carol, de uma forma poética, vem e chacoalha, né? Com pessoas tão potentes. Então, gratidão. Gratidão por tudo. Vou aproveitar você rapidinho, Thiago. Tem uma coisa que acompanha o Thiago desde da graduação, que eu acompanhei, porque ele tem uma anterior, né? Que, sobre o que a gente, inclusive, está aí trabalhando e escreveu do TCC dele, que ele conseguiu, com a mesma faixa etária com que ele trabalha agora, uma revolução escolar que ele não esperava, das pessoas fazerem um piquete na escola depois de um exercício dele, solicitando serem tratados de uma forma melhor e terem refeições mais adequadas, porque não queriam mais bichos na salada. Então, esse tipo de situação, eu acho que você, como um homem negro que se entende nesse processo de escuta, você vem exercendo isso muito bem. Acho que o encontro de hoje tratou disso, né, Thiago, das pessoas também, como eu falei, agrupar e não desalojar. Então, quando você consegue, sem falar que elas têm ou não condições ou direitos de fazer esse piquete na escola, mas quando elas produzem seus cartazes e vão afrontar, que é a forma como as pessoas observam isso, né? Você, de alguma forma, devolveu existência à vida dessas pessoas. E isto é muito, muito, muito primoroso no seu trabalho, e acho que reverbera com tudo que a gente conversou hoje. Então, publicamente, parabéns por isso. Axé. Tchau, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tenho que tirar o fone para ouvir. Bom, estou encantado desde a semana passada, encantado com a proposta, peguei por acaso e, enfim, encantado por encontrar gente de Jequié, porque eu mereci pelo menos uma sala com meu nome, né, em Jequié, né, que eu fui orientador do Roberto Abreu, da Maria de Souza e da Adriana, que não está mais em Jequié, está em Vitória da Conquista. Eu fui orientador do doutorado dos três. Eu tenho um amor profundo por esse curso. Mas é uma fala, acho que para a Juliana e para a Carol, que organizam o evento, que assim, para mim me toca profundamente pensar a decolonialidade não só com uma forma de sulear, né, que é o verbo que o Paulo Freire fala, as nossas bibliografias, sulear as nossas bibliografias, trazer outras referências, Viaticani, que é uma referência, nossa, tão potente e tão generosos sempre, né? Dom Miguel, eu fico brincando, chamo ele Dom Miguel, enfim. Mas, sobretudo, as práticas decoloniais, e acho que a cultura dos povos originários, a cultura
negra ensina para a gente, que é também mudar a nossa prática de sala de aula. E isso que vocês estão fazendo aqui, de pegar estudantes de graduação para fazer interlocução com mestrandos, com doutorandos. Na semana passada eram 2 estudantes, a apresentação de 2 TCCs, né, num evento internacional. Isso é decoloniar, né? Assim, se eu entro na minha sala de aula, eu posso usar Bell Hooks, eu posso usar Judith Butler, mas se a minha relação com o meu estudante é a mesma que eu, como aluno, tive com o meu professor, tem alguma coisa errada nessa decolonialidade, né? Não adianta, né? E o evento é muito potente também por isso, pelos temas, claro, por a gente poder sempre rever e falar do Ioticani, sempre é tão potente assim, mas também ver que a prática da decolonialidade, vocês 2 jovens professores universitários, passa por isso também, e isso é muito legal para mim, eu fico muito feliz, muito emocionado. Muito obrigado, o evento está muito bonito. Como dorme agora, Cataguases? Conta aí pra gente. Para ser bem sincera, eu ainda estou tremendo até agora. Não posso negar. Caramba, né? Foram muitas emoções nessa noite. Então, acho que vai ser muito difícil dormir, mas vai ser bom acordar e repensar e memoriar essas histórias. E, Daniel, eu acho que isso é uma rede de pessoas, né? Eu sempre, quando alguém me diz, como você carinhosamente, né, nos chamou de jovens professores, enfim, mas você está aqui. Você também está se disponibilizando a estar com a gente neste momento, nesta condição, o que para 90% da academia é impossível. Assim, é um pensamento como o que este rapaz de 40 anos, que está há 11 anos na universidade, vai falar para mim que estou há 40 anos na universidade, vamos dizer assim, né? E a gente não está querendo falar nada para ninguém. Acho que essa mudança de posicionamento é que cada vez me parece mais urgente. A gente está falando para tentar falar junto alguma coisa, né? Para todo mundo tentar construir um percurso. E é engraçado porque, bom, pensando teatralidade, para mim é sempre muito difícil a gente falar de teatralidade com pessoas do teatro quando a relação é hierárquica, porque a teatralidade tem por princípio a destituição de qualquer hierarquia, né? E a gente está o tempo inteiro tendo que brigar por esse espaço. Não significa que todo mundo tem que estar em todos os momentos, a todo momento, não é disso que a gente está falando, mas é inclusive entender que com as hierarquias todo mundo perde, porque a sensação que se tem é que só um lado da balança perde, né? Então, eu acato como um elogio, esse elogio que você faz a gente é ao mesmo tempo um espelho de elogio a você, porque você está aqui, você está se disponibilizando. Então, a gente nem precisa dizer nada, só o fato de você se disponibilizar a isso já mostra para quem está junto quem é você nessa relação que você descreve sobre a gente. Então, eu te agradeço por isso. É muito comum a gente ver nas escolas de teatro, assim, projetos de Ziembinski, né? Menino de 18, 19 anos quer dirigir. Meu Deus do céu, amigo, desarma, abre o coração. Mas, enfim, é aos poucos mesmo, aos poucos. E, enfim, eu ganho com isso, né? Na verdade, porque acho que as pessoas não entendem. Como a reação, por exemplo, a partir de 2004, por aí, a entrada dos estudantes por cota, que as pessoas não entendem que eles precisam da universidade, mas a universidade precisa deles. A universidade precisa dos estudantes quilombolas, dos estudantes negros, dos estudantes indígenas, precisa da representatividade LGBT. Enfim, é muito cansativo você ver professor gay sendo homofóbico em cena. Mas, enfim,
é isso, eu acho que eu ganho estando aqui. E pena quem não quer estar junto. Muito obrigado.